1931. Deixa eu fazer a citação aqui e já. Deixa eu ver aqui. Pronto. Bom dia, queridos amigos e irmãos. Hoje é dia 29 de agosto e nós estamos com o nosso irmão Elber, nos falando de São Paulo. Como é que é o nome da cidade aí mesmo, Elber? Bom dia. Bom dia, Walter, tudo bem? Aqui chama Oswaldo Cruz, aqui na região, perto de Presidente Prudente. Frio por aí? Hoje não. Depois de 2 semanas de muito frio, hoje amanheceu de sol, tá bem mais agradável, viu? Mas fez frio São Paulo, demais a aqui esses terra da dias, principalmente garoa. semana passada. Eu não estou entendendo. Deve estar acontecendo alguma coisa. Por enquanto não apareceu ninguém, geralmente aparece. Essa internet, para mim, é o maior instrumento de aprendizado e paciência. Oh, com certeza. É aprendizado e paciência. Mas vamos lá. Vamos fazer o seguinte, vamos aproveitar para a gente fazer o estudo do Livro dos Espíritos. Vamos ver o que reserva para nós. Hum. Saiu lá da questão 794 da Lei do Progresso. Progresso da legislação humana. Tá? Estou falando com um advogado, né? Então tá fácil. Vem a calhar. A sociedade poderia ser regida somente pelas leis naturais, sem o concurso das leis humanas? Olha a pergunta que Kardec faz, hein? Aí os irmãos respondem, a espiritualidade responde. Ela o poderia, se os homens as compreendessem bem, e seriam suficientes se houvesse vontade de as praticar. Mas a sociedade tem suas exigências e precisa de leis particulares. Ou seja, se nós tivéssemos os seres humanos encarnados, a ideia do que é as leis naturais, aí vai entrar a lei da conservação, tudo mais. Mas não, a gente precisa de traduzir o que seriam os 10 mandamentos, as 10 leis de Deus, que a principal é uma, né? Amar a Deus sobre todas as coisas e o próximo a ti mesmo. A gente já tem que, se a gente observasse essa e praticasse o amor em tudo, beleza. Não. Aí tem mais 9 para nos chamar a atenção. Ainda não é o bastante. A gente precisa da legislação para reger a sociedade, porque o ser humano, infelizmente, ainda não consegue. A preocupação dele com consigo mesmo, o egoísmo fala tão alto que se não tentar criar uma lei para igualar as coisas, a gente ainda está muito longe ainda do desenvolvimento daqueles lugares felizes ainda, não é isso, Elber? É bem isso mesmo.
A gente se falta, né, Walter? A gente esquece muitas vezes a lei de Deus, a gente só se prende na dos homens. Então, a maioria da população em si não consegue interpretar as leis de Deus, né? Não enxerga que tudo que os homens fazem decorre delas. Então, a gente ainda fica muito preso na, na materialidade das coisas, por isso que a gente tem que ter a nossa legislação, que não é perfeita, não é nem um décimo aí da lei divina, mas pelo menos já é um começo. A gente já tentar estruturar e quem sabe, num futuro muito distante, a gente conseguir viver apenas com a lei divina, esquecer as nossas. E você sabe o que eu acho mais assim interessante é que onde estão as leis de Deus? Na nossa consciência. Ou seja, a gente tem tudo dentro do espírito que se conserva da vida material, que o espírito ele é eterno. E, no entanto, mesmo tendo um conteúdo, um HD desse dentro da gente, ainda tem tanto sofrimento para entender. Elber, Tornou. deu uma travadinha aí. Eu tô falando que Deu. a internet. A geração de hoje em dia está assim, ó, vamos descobrir o que é paciência. Vamos, te dou a internet, pronto. Ó, tem dia que precisa mesmo, viu? Principalmente agora, todo mundo, na sua maior parte do tempo, em casa, conectado, fazendo as atividades online, tem dia que é um teste de paciência mesmo. Meus irmãos, 9 horas, sejam bem-vindos todos vocês. Eu os convido para, nesse momento, nos entregarmos em orações, em vibrações e preces, rogando a Deus Pai Todo-Poderoso, que nos dê um amparo, que nos dê do teu amor, da tua luz, para que possamos, juntando das nossas boas energias, partirmos num trabalho de amor e caridade para com os nossos irmãos que se encontram em dificuldades, em sofrimento, em aflição diante de suas provas. Rogamos, para tanto, o amparo dos nossos amigos da espiritualidade maior, Eurípides Bassanufo, Bezerra de Menezes, cujo aniversário de nascimento é hoje, 29 de agosto de 1831. Parabéns, Bezerra. Eurípides Bassanufo, Allan Kardec, Chico Xavier. Jesus, nosso mestre e governador do planeta Terra. E o nosso anjo da guarda, a quem rogamos a fina sintonia, a fim de aproveitarmos as boas intuições e os bons conselhos. E como Jesus nos ensinou, nós vamos neste momento, em sinal de louvor e agradecimento, elevar a Ele, Deus Pai Todo-Poderoso, a prece do Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis que caiamos em tentação, mas livrai-nos de todos os males, hoje e sempre, que assim seja. Jesus e muita luz a cada um. Hoje nós estamos com o nosso irmão Elber, está nos falando de São Paulo, lá da cidade de Oswaldo Cruz. Elber, fique à vontade. O evangelho hoje é contigo, é com Jesus. Olha, estamos aqui para aprender. Seja mais uma vez bem-vindo. Obrigado, Walter. Bom dia a todos. Bom, hoje a gente vai conversar um pouco sobre o capítulo 19 do Evangelho, no item 6, que fala da fé religiosa, condição da fé inabalável. A gente sabe, principalmente
olhando toda a nossa história da sociedade, da humanidade, que a gente já teve várias religiões, já teve vários povos que já professaram várias fés, né, durante todo esse tempo. E nesse capítulo, Allan Kardec ele começa falando que a fé nada mais é do que a crença em um conjunto de dogmas especiais. E esse de conjunto de dogmas ele constitui, na verdade, todas as religiões que a gente conhece hoje. Algumas religiões formadas por conjuntos parecidos, outras religiões totalmente diferentes das que a gente conhece, das que a gente segue, mas todas elas têm esses dogmas que são indiscutíveis, que eles são certos e são imutáveis. E esse conjunto de dogmas que as religiões nos apresentam, elas mexem com o nosso objeto central, que é a nossa fé. Porque a partir do momento que a gente segue um dogma religioso, a gente passa a concordar com todo aquele ordenamento religioso que nos é apresentado, e nesse processo a gente desdobra a nossa fé em duas, que uma é a chamada fé cega e a outra a fé raciocinada, que é o que Allan Kardec nos chama a atenção logo no início desse texto. E a gente vai discorrer hoje um pouco mais nesses dois tipos de fé. Qual que é o objetivo e como que cada uma delas nos move. Então, no Evangelho, Allan Kardec fala que a fé cega é aquela que nada examina, que aceita tudo que é imposto, aceita o verdadeiro, mas também aceita o falso, que a gente não verifica nada das suas informações. E ele chama a atenção que a fé cega, quando a gente eleva ela ao excesso, ela produz o fanatismo, que é um dos males aí da nossa sociedade, né? Que a fé cega, ela nos cria um mecanismo de dedicação, ela nos infla nossas paixões também, e ela acaba se transformando num zelo religioso obsessivo, que nos leva a extremos de intolerância, próprio fanatismo, né? E por que que isso é tão prejudicial, desculpem? Quando a gente tem um processo de fé, onde a gente não consegue explicar o motivo nem o porquê que a gente segue aquele dogma, a gente não consegue explicar raciocinando aquilo ali que a gente diz que acredita. Então, a gente joga o entendimento, não sei te explicar por quê, porque Deus quis assim, sempre foi assim, não tem uma explicação desse motivo, né? Então, quando a gente está nesse meio religioso, nessa fé religiosa, que é uns dogmas que foram criados e nos foram impostos, e a gente não consegue explicar o motivo do porquê que a gente acredita nisso, ou o porquê que aquela religião que a gente segue profere esse ato de fé, esse tipo de dogma. E a gente começa a se ver na obrigação de defender isso de todos os tipos. A gente vê a maior parte da intolerância religiosa é porque as pessoas não conseguem enxergar a religião do próximo, não conseguem aceitar o grau de evolução dos nossos irmãos, e também ficam muitos. E quem defende excessivamente a religião é por conta disso, tem uma fé cega, não consegue explicar o porquê daquilo ali. E o ato de não conseguir justificar o motivo de uma coisa ser como ela é, nos causa uma obrigação de aceitar isso e de defender isso a qualquer custo, para passar isso para o próximo. Então as pessoas começam a defender o que não tem defesa, porque tem medo. Porque a partir do momento que ela admitir que aquele dogma que ela acreditou a vida inteira não tem lógica, não tem razão de ser, o que para a pessoa ela está explanando? Ela está confessando o seguinte: olha, eu desacreditando, duvidando de certo dogma religioso que a minha religião me impõe,
eu estou indo contra aquela instituição. Então, tudo que eu professei até hoje, tudo que eu defendi, vai por água abaixo. Então, por isso que vai criando o fanatismo. As pessoas começam sem entender o motivo do porquê que acreditam naquilo, sem uma explicação lógica do porquê que aquilo ali é defendido por essa religião, elas começam a defender isso a qualquer custo, com medo, essa é a palavra, com medo de desqualificar aquela instituição religiosa e se ver num momento perdido, sem ter uma religião, sem ter no que acreditar, porque tudo que ela acreditou até hoje realmente não faz sentido. E durante toda a nossa história da humanidade, e principalmente na história recente, a gente tem aí o Estado Islâmico, que nada mais é do que é motivado por uma fé cega, inflamados pelo fanatismo religioso, porque ele é um grupo de terroristas que baseia toda a ideologia do grupo em interpretações radicais e de determinados princípios do islamismo. Então eles pegam uma parte, eles no caso pegaram uma parte da doutrina e colocaram paixão naquilo ali. E essa paixão vai inflamando e vai virando um fanatismo religioso, onde que acreditam que qualquer pessoa que não concorde ou que professe uma fé diferente daquilo ali é considerada uma pessoa impura que não merece estar aqui nesse mundo. Dentro do próprio cristianismo, a gente tem as cruzadas, que foram movimentos ocorridos na Idade Média, que também pegou a fé cega aí como princípio, que a partir do momento que os cristãos europeus foram proibidos de peregrinar até a cidade de Jerusalém, o que aconteceu? Se acharam no direito de declarar guerra e justificar a morte dos judeus por conta de uma fé. De uma fé onde que eles não conseguiam aceitar a opinião de um outro povo que professava uma outra religião. E a gente pegando o exemplo dessas instituições que não veem Deus como base da sua religião, e sim vê os dogmas religiosos acima de qualquer coisa, se esses líderes que inflamam a população parassem um pouco para pensar, e a própria população que segue essas religiões usasse um pouco o raciocínio lógico no meio disso tudo, elas iriam perceber que alguma coisa está errada. Porque vamos pegar como exemplos nós, né, na qualidade de seres totalmente imperfeitos, que temos filhos também. A gente ama os nossos filhos, é assim que eu espero que todo mundo faça. A gente será que seria capaz de matar qualquer um deles somente por eles terem um pensamento diverso do nosso, por eles terem uma crença religiosa diferente das nossas? Será que a gente teria capacidade de fazer uma coisa dessa? De tirar a vida de um filho nosso porque a gente não conseguia aceitar a forma que ele é, né? A forma como ele está nesse exato momento? Então, Deus, né? Se a gente que é imperfeito não consegue fazer tal ato, se a gente parasse para pensar um pouco, nossa Deus, né? Esse ser supremo, de infinita inteligência, bondade, amor, misericórdia, soberanamente justo, bom, será que realmente a gente acha que Deus está de acordo com todas as barbáries que a gente faz em nome dele? Será que tudo isso seja provado? Isso é um ponto da fé cega. A gente começa a moldar Deus da forma que a gente quer, de acordo com os nossos interesses, para justificar todos os nossos atos, todas as nossas ações, né? Então, se esses líderes usassem a fé raciocinada, eles veriam que Deus nunca poderia ser homenageado com derramamento de sangue dos seus filhos. E, e isso também é motivado porque cada religião acha que ela tem a posse exclusiva da verdade. A gente vê isso muito nos nossos meios de hoje, porque infelizmente a gente ainda tem muita intolerância religiosa
E essa intolerância decorre do quê? Porque, olha, a minha fé é boa, eu acredito na verdade, a sua, infelizmente, não é. Vamos. A gente tem muito isso. E a gente tem que ficar muito preocupado e atento da gente não transformar o espiritismo nisso. Que a gente vê vários grupos espíritas também achando que tem a posse exclusiva da verdade. A gente tem um conhecimento, mas a gente não é exclusivo. Várias religiões professam a mesma coisa que o espiritismo fala, só que de uma forma diferente. Então nós não somos detentores da verdade. Ninguém é. Cada religião tem que aprender alguma coisa uma com a outra, né? Então, sempre que a gente coloca a fé cega sobre um ponto em alguma crença, né? Ah, eu acredito nisso. Mas por que você não acredita? Por que você acredita? Desculpa, quando a gente não consegue explicar o motivo que nós acreditamos ou que a nossa religião segue um dogma, se a gente não consegue explicar esse motivo e a gente não consegue confessar o porquê que a gente não consegue explicar, né? Então, sempre que a fé cega, que a fé é cega em algum ponto específico, a gente está se confessando impotente. Então, a gente não consegue mostrar com a razão que a gente é capaz de explicar do motivo por que que a gente consegue seguir aquela religião. Então, a gente tem que ficar muito preocupado com essa fé cega, aplicar essa fé cega também ao espiritismo. E Emmanuel, em uma mensagem que está na pergunta 354 do livro Consolador, ele nos explica um pouco o que, que é essa fé raciocinada, como que a gente aplica a fé raciocinada nas nossas vidas. E nessa pergunta ele fala o seguinte, que ter fé é guardar no coração a luminosa certeza em Deus, certeza que ultrapassou o âmbito da crença religiosa, fazendo o coração repousar numa energia constante de realização divina da personalidade. Conseguir a fé é alcançar a possibilidade de não mais dizer eu creio, mas afirmar eu sei com todos os valores da razão, tocados pela luz do sentimento. Então, a gente pode perceber na fala anterior que a fé cega seria o quê? Zero razão e um sentimento inflamado no meio dela. Da gente colocar o nosso sentimento acima do nosso raciocínio para acreditar em tudo que a gente fala. Emmanuel, nesse trecho, nos diz o contrário, que a fé raciocinada, ela é a razão com um toque de sentimento. Porque se a gente só coloca a razão em tudo, a gente vai ser pessoas frias, que não vão conseguir transmitir nada para os outros. Então, a gente tem que ter esse equilíbrio. Razão com um toque sutil de sentimento para a gente compor essa fé raciocinada que nos é esperado que a gente tenha que ter. E para a gente conquistar essa fé raciocinada, a gente deve nos questionar em todas as situações ou manifestações. Então, se a gente está espíritas nessa encarnação, que a gente tem contato com essa doutrina que nos foi deixada, nos é válido acreditar em tudo que elas falou sem nenhum questionamento, sem saber nenhum motivo, sem saber o porquê de tal dogma, de qual princípio? Se a gente fizer isso, a gente vai estar caindo na fé cega, que é o erro da maioria das religiões. A gente tem que indagar, né? Allan Kardec já nos deixou a frase, né, que se a ciência provar que a doutrina espírita estava errada em algum ponto, que a gente esqueça a doutrina e fique com a ciência. E é isso que a gente tem que fazer. Isso aí é usar a razão no lugar da emoção. Então, sempre que a gente não consegue justificar o porquê que a gente segue esse ponto da doutrina, por que é assim, que a gente coloca pelo menos uma pulguinha atrás da orelha. Vai estudar, vai pesquisar, vamos tentar compreender o porquê que esse ponto não tem explicação. E não defendê-lo a todo custo. Se isso não tem explicação, vamos esperar, não vamos impor isso a ninguém, porque primeiro a gente precisa de entender, compreender, para depois a gente acreditar. Então, vamos rever aí um pouco os nossos conceitos que a gente já conhece,
da doutrina, para a gente procurar compreender com a razão todos os dogmas, saber o porquê que a gente professa isso, porquê que a gente segue. E a gente teve aí como exemplo maior, durante todos esses milênios aí de cristianismo, o próprio Jesus, que é o exemplo máximo da aplicação das leis divinas aqui na Terra, que nos estimulou a todo tempo a usar a fé raciocinada. Ele nos ensinou a pensar, a refletir em todos os dogmas existentes, né, para que a gente usasse o pensamento e a razão, com os dois juntos, a gente pudesse analisar e verificar se realmente faz sentido, se tudo que a gente deseja se está de acordo com os atributos do nosso Pai, que é Deus, que tem isso também que a gente tem que levar em consideração. A gente tem que conhecer muito bem os princípios que regem as leis do universo, os atributos de Deus, porque se algum ponto da nossa fé religiosa vai em desacordo com essas leis divinas que já estão dentro de nós, isso está errado. Porque Deus é perfeito. Todas as suas leis são perfeitas. Então, se qualquer ponto da lei humana, da religião humana, vai contra algum desses princípios, vamos rever esses conceitos, que alguma coisa tá errada nesse processo, né? Desculpa, pessoal. Então, durante a passagem de Jesus na Terra, ele mudou totalmente aí o nosso conceito de religião, né? A religião antigamente era totalmente emocional. E ele incluiu aí a razão no meio da nossa fé, para a gente começar a fazer apelos racionais nesse âmbito religioso que vigorava desde então. Porque Jesus foi uma pessoa que nunca explorou a emoção puramente simples. Ele, pelo contrário, em toda a sua fala, ele se dirigia às pessoas para tocar na inteligência delas. Para, através da razão, as pessoas começarem a pensar, falar, nossa, o que esse cara está me falando tem sentido. Realmente isso daí faz mais sentido para mim. É uma coisa mais inteligível. Então, eu vou seguir. Por isso que ele teve tantos adeptos, porque ele mexia com a razão das pessoas. Eles faziam ela pensar, né? Ele propunha um exame racional de tudo que ele falava. E a gente pode ver um exemplo disso numa passagem que está narrada por Lucas. Só achar minha passagem aqui. Que está no capítulo 14, itens 3 a 5. Que em resposta, disse Jesus aos mestres da lei e fariseus, dizendo: é lícito ou não curar no sábado? Eles, porém, ficaram em silêncio. Tomando, ele o curou e despediu-o. E disse para eles: qual de vós, se um filho ou um boi cair em um poço, não o retirará logo no dia de sábado? E não puderam responder essas coisas. Essa passagem, porque na época de Jesus tinha a cultura religiosa da época dizia que o sábado era um dia de descanso, que ninguém poderia fazer absolutamente nada no sábado. Então, Jesus, com essa passagem, chega um enfermo junto a ele indaga aí esses mestres da lei se seria lícito ele o curar. Na ausência da resposta, Jesus foi, os curou e jogou a razão para cima deles. Né? Porque nada melhor do que a gente julgar se a gente faria ou não se a gente coloca os filhos no meio, né? Falou, se o filho de vocês caísse no buraco num dia de sábado, vocês iriam esperar até chegar o domingo para vocês fazerem alguma coisa, porque no sábado não pode fazer nada? Vamos pensar nesse ponto. Será que vocês iriam fazer isso ou vocês não iriam importar que era sábado e já iriam acudir as pessoas que vocês amam, independente do dia? Jesus jogava perguntas inteligentes para as pessoas pensarem e refletirem se aqueles dogmas que eles seguiam fazia sentido ou não. Porque a gente aplicar os dogmas com relação aos outros, julgando os outros, é fácil.
É muito fácil ver a ação do outro, nossa, tá indo contra a religião. Mas a gente faria a mesma coisa? Será que esse dogma, será que o que Deus iria achar? Ah, a gente tem a oportunidade de curar alguém num dia determinado, que é num sábado. Será que Deus iria gostar se eu falasse, não, não vou te curar hoje, você vai ficar mais um dia aí sofrendo, porque hoje eu não posso fazer nada. Ah, tá ocupado? Não, tô aqui à toa. Tô simplesmente à toa, porque a lei religiosa fala que eu não posso fazer nada, então eu vou fazer. Não, é uma coisa que não faz sentido. Se a gente usar a razão, não tem nem como defender uma posição dessa, né? Eu achei uma frase do Augusto Jorge Puro, que é um médico psiquiatra, que ele fala de Jesus, e ele fala nessas palavras, que Jesus não anulava a arte de pensar. Ao contrário, Jesus era um mestre intrigante nesta arte. Cristo não discorria sobre uma fé sem inteligência. Para ele, primeiro se deveria exercer a capacidade de pensar e refletir antes de crer. Depois vinha o crer sem duvidar. Se estudarmos os quatro evangelhos e investigarmos a maneira como Cristo regia e expressava seus pensamentos, constataremos que pensar com liberdade e consciência era uma obra-prima para ele. Então, isso aqui é uma frase de um médico, que até onde eu vi não é religioso, mas tem Jesus aí como exemplo. Um exemplo do que? Da arte de pensar, da arte de indagar, de instigar, de usar a nossa razão, né, para a gente conseguir raciocinar nos pontos da nossa fé, se realmente aquilo ali faz sentido ou não. E é com essa mensagem que eu termino essa fala de hoje, bem simplória, principalmente aqui no meio espírita. É uma fala que a gente acha que não precisa de falar mais, fé raciocinada, eu tenho, sou espírita. Não, não é porque a gente é espírita que a gente raciocina em tudo. A gente tem que esquecer que o espiritismo é uma religião relativamente nova. Então, usar a razão na religião não é uma coisa que a gente está acostumado, que a gente está condicionado. Nosso espírito milenar ainda coloca o sentimento exacerbado em tudo e deixa aflorar as nossas paixões. Vamos falar, quem de nós espíritas não tenta defender o espiritismo aí com unhas e dentes, colocando a paixão em cima da razão, atacando outras religiões? É comum, e uma coisa que me incomoda muito em vários grupos de estudo espíritas, a comparação do espiritismo com outras religiões. Ah, é porque a gente faz assim, e lá na religião tal é totalmente diferente. Isso aí, só essa frase já é uma questão de intolerância religiosa, que a gente tem que tomar muito cuidado. A gente não é detentor da verdade. O Espiritismo está aqui para nos auxiliar, trazendo conceitos novos, tentando aí usar a razão acima de tudo, colocar a ciência junto com a religião, mas os adeptos já estão tão acostumados a colocar a emoção no lugar da razão que a gente começa a desvirtuar um pouco o Espiritismo tem hora. E a gente tem uma obrigação muito grande de não deixar o espiritismo cair em contradições igual a maioria das religiões fizeram. Então, que a gente consiga ser firmes aí nos ensinamentos de Deus, usando a razão para comparar os nossos dogmas, os nossos princípios com as leis divinas, com as leis naturais, e usar a nossa consciência, que é um filtro aí maravilhoso que a gente tem disponível o tempo todo para usar. Porque se não passa no crivo da nossa consciência, não vamos tentar forçar a barra, não. Que alguma coisa tem aí que precisa ser analisada. Então, um bom dia aí a todos, um excelente final de semana e espero em breve aí estar aqui novamente com vocês. Elber, a gente muitas vezes, na condição de espíritas, hoje em dia mudou bastante. Eu, quando os outros me perguntam assim, qual a sua religião?
Eu gosto de deixar claro que o certo seria Sim. falar só sou espírita. A gente, hoje em dia a gente fala assim, há um certo preconceito, mas é um preconceito de esclarecimento. Eu sempre falo assim, eu sou espírita kardecista, ainda completo. Aquela mesma religião de Chico Xavier. Quando trazida à luz pelo codificador Allan Kardec, era simplesmente espiritismo. Sim. Hoje em dia, espiritismo é tudo. Virou, é um compêndio. E se a gente for olhar aí, se a gente for ler o livro O que é o Espiritismo, Primeiro a que ser lido. deveria ser o berço, porque todo mundo, quando você pergunta para um espírito assim, o que é o Espiritismo? É, Lê o livro a Nosso gente Lar, esquece um pouco as obras básicas. 99, entendeu? 99% das pessoas falam assim, lê o livro Nosso Lar, porque te dá um, uma ideia com você entender como é que é o mundo espiritual lá, a colônia, nosso lar. E na realidade a gente devia Sim, começar porque por o que é o espiritismo. principalmente, desculpa Se te a gente interromper, principalmente o leigo em espiritismo. Ah, eu sou espírita, e sou espírita, já li vários livros, já li Violetas na Janela, já li tudo, e acha que espiritismo é o quê? É só contar a vida espiritual, mas não, gente. Espiritismo é mudar o interno, é você se conhecer. Isso é espiritismo. Não é. Um dos nossos dogmas é a vida após a morte? Sim, mas é o que nos diferencia das outras religiões? Para o leigo, sim, mas para mim, a principal característica do espiritismo é essa interiorização do eu. É eu refletir sobre mim mesmo, olhar para dentro e ver o que eu posso fazer para quando eu chegar lá no mundo espiritual, eu estar tá melhor do que quando eu cheguei. se você me permite, eu acho que é principalmente eu vim de berço católico. Então, assim, é entender a justiça através É da reencarnação, reencarnação, justamente. entendeu? Quando eu também era católico, quando eu mudei aqui para Oswaldo Cruz, fiz amizade bem forte com uma mulher. A minha mulher não já era de berço espírita, mas uma amiga nossa tinha o seguinte adesivo no carro: reencarnação, uma questão de justiça. E eu pensei durante esse adesivo durante muito tempo para conseguir compreender realmente espiritismo onde que se aplica nessa frase. E é uma frase que explica basicamente tudo, a partir do momento que você começa a entendê-la. Sim. Você, se a gente lê aquele livro que é o Espiritismo, conta os embates, os, os, as pessoas que tentaram contradizer o Espiritismo. E o que o Kardec falava? Que era ciência e filosofia. Quem atribuiu o caráter de religião foi justamente um membro da Igreja Católica. E tentando contradizer, hoje em dia, o Espiritismo se tornou. Mas antes de tudo e mais nada, por que a gente não tem dogma? Porque a ciência explica, ela fundamenta. Voltando ao assunto de que eu vim de berço católico. Hoje é aniversário de nascimento de Bezerra de Menezes. Ele nasceu católico. E ele, num determinado momento, ele relata que ele recebeu o livro dos Espíritos. E ao ler, ele falou, mas eu já acredito, eu sou um espírita inconsciente. A maioria dos espíritas também chega a essa conclusão. Fala assim, isso para mim é uma coisa tão assim. Eu acredito nisso, isso para mim parece uma coisa muito mais justa, muito mais clara, elucidativa. A gente, é o que você falou de entender a justiça da reencarnação. Quando você parou para pensar, você chegou naquilo e falou assim, mas é tão claro.
É É, tão lógico. mas eu gosto de falar que o Brasil é o país mais espírita inconsciente do mundo inteiro. Uhum. E o censo tem isso. No censo Que eu, tem essa explicação lá. Se você analisar o censo, tem muitas pessoas que se falam, eu sou isso, eu sou aquilo, mas na hora de, quando tem que responder que não incomoda, aí ele vira espírita. né, mas é. Então, mas eu queria só fazer o seguinte, contar uma historinha de um companheiro de Chico Xavier. Ele mandou uma mensagem hoje cedinho para mim, eu achei muito interessante. Aqui, certa vez, Chico estava muito doente e resolveu apelar para o doutor Bezerra, pedindo que o ajudasse, devolvendo a saúde a ele, e se intitulou, olha que interessante, como uma besta. Chico Xavier pedindo para Bezerra e se intitulou como uma besta. Aí o doutor Bezerra, muito humilde, conhecendo a fundo a grandiosidade do Chico, lhe disse: se você é uma besta, o que é que eu sou? Aí o Chico, mais que de pronto, né? Pai, Chico respondeu: o senhor é o veterinário de Deus. Meus irmãos, vamos fazer o seguinte: vamos passar ao momento da fluidificação de nossas águas. Deus Pai Todo-Poderoso, Pai de amor, de bênçãos e de luz, rogamos a Ti que fluidifique as nossas águas, depositando nelas o remédio de que cada um de nós se encontra necessitado, o remédio para as nossas doenças do corpo físico e do corpo espiritual, do corpo fluídico. Pai, que estas águas nos elevem à condição de puros, retirando de nós todas as mazelas, as imperfeições, as doenças, abrindo os nossos olhos às tuas leis, abrindo a nossa consciência e o nosso coração. Pedimos, Pai, que estas mesmas bênçãos sejam levadas a todas as águas do planeta, abençoando a todos os nossos irmãos, onde quer que estejam. Chegamos à segunda parte dos nossos trabalhos do Evangelho, do culto desta manhã. É aquele momento em que a doação da sua energia, das suas bênçãos, vão ser somadas, a gente roga a Deus Pai Todo-Poderoso, as bênçãos e luz dele, e que possamos partir em caravana, levando a todos os nossos irmãos este abraço fraterno, levando a eles o passe de cura, de compreensão, de instrução, de renovação e reequilíbrio. Que possamos, Pai, chegar a todos aqueles que se encontram em aflições, em desequilíbrio, em dificuldades diante de suas provas. Pedimos por aqueles que nos rogam assistência da prece e têm seus nomes anotados em nosso caderno. Pedimos em favor da espiritualidade amiga, detentora intelectual, proprietária intelectual deste trabalho. E pedimos que cada um, neste momento, no silêncio de seu coração, eleve a Deus as suas preces e os seus agradecimentos, enquanto recebemos o passe.
Deus Pai, muito obrigado pela oportunidade do trabalho na tua seara, levando aos nossos irmãos a fé, o amor, a caridade do esclarecimento do teu evangelho. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco pacientemente. Agradecemos ao nosso irmão Elber pela participação, por nos trazer a sabedoria do evangelho. Lembrando que amanhã nós teremos a participação do Estevam, lá da Casinha do Pão. Elber, eu já vou encerrar. Você quer fazer alguma consideração final? Eu já vou fazer a prece. Não, Walter, já, já falamos aí bastante coisa. Só agradecer mais uma vez pelo convite. E é sempre um prazer estar aqui com vocês. A espiritualidade nos permite e a gente agradece. Meus irmãos, lembrando que quinta-feira, dia 3 de setembro, às 20 horas, nós teremos uma palestra com o nosso irmão Antenor, lá de Uberaba. Vamos então à prece de encerramento, agradecidos a todos por essa sustentação energética, pela paciência de estar conosco. É um texto que se chama Calma, é de André Luiz. Se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie alguns instantes para pensar. Se o motivo é moléstia no próprio corpo, a intranquilidade traz o pior. Se a razão é a enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada, lançando caso novo. Se perdeu alguma feição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática junto de outros amigos. Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação é desperdício de tempo. Se contrariedades apareceram, o ato de esbravejar afastará de você o concurso espontâneo. Se você praticou um erro, o desespero é porta aberta a faltas maiores. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga distância entre você e o objetivo a alcançar. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma, trabalhando, porque em todo problema a serenidade é o teto da alma, pedindo o serviço por solução. Que Deus nos abençoe, nos ampare e que possamos praticar para com todos a caridade. Meus irmãos, Jesus e muita luz. Muito obrigado a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Obrigado, Elber. Até mais, obrigado eu. Por favor aí.